Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Matheus e nós vamos para mais uma aula de matemática, onde nós vamos resolver um simulado para a prova do Sondar. Sondar, né, para fazer uma sondagem, né, uma avaliação aí sobre o conhecimento de matemática abordado num volume da apostila da Aprende Brasil, certo? Então, as questões feitas nesse simulado são baseadas nos conteúdos dessa apostila. Então nós vamos resolver aqui 10 questões na aula de hoje, sendo que as 6 primeiras questões já tem um outro vídeo que eu resolvi questões, algumas iguais e outras parecidas. Eu mudei os valores ali, mas as ideias serão as mesmas. Então as 6 primeiras questões vão ser feitas de forma mais rápida e eu vou colocar ali na descrição do vídeo em qual tempo do vídeo que vai começar a questão 6, certo? A questão 6 não, a questão 7. Daí você pode pular direto para a questão 7 se você quiser. Mas é importante que já tenha assistido o outro vídeo. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver aqui a primeira questão. A primeira questão envolve o conhecimento aqui de expressões numéricas. Então vamos lá, expressões numéricas. E tem para resolver expressões numéricas uma ordem, certo? Então antes eu vou só explicar. Quando não aparece nessas alternativas o pontinho da multiplicação ou o xzinho que é de vezes, é como se estivesse, certo? Então ele é 6 vezes, entre parênteses, 5 mais 5. Beleza. Vamos ler a questão. Henrique gastou R$60 no mercado. Certo? Ele comprou a mesma quantidade de chocolates e salgadinhos. Então a gente sabe que ele comprou chocolates mais os salgadinhos. Bem interessante. A gente sabe dessa informação até agora. E que ele comprou a mesma quantidade de cada um. Certo? Então se ele comprou 2 chocolates, ele também comprou 2 salgadinhos. Se ele comprou 3 chocolates, ele também comprou 3 salgadinhos. Por que comprou a mesma quantidade? Beleza? Aqui está dizendo que o preço dos dois produtos é o mesmo. O preço dos dois produtos é o mesmo. Ou seja, se um produto custa R$2, exemplo só, tá? O outro também custa R$2. Então a gente pode multiplicar tudo por 2. Se um produto custa R$3, o outro também custa R$3, certo? Então a gente pode multiplicar tudo por 3. Só para você entender, esse 2 que está multiplicando seria o valor de cada produto, e esse 2 mais 2 seria a quantidade de cada produto, certo? Vamos lá. Tendo essa ideia, essa análise que a gente fez até agora, a gente quer determinar qual é a expressão que determina o valor total da compra. E a gente pode perceber já que o valor total da compra foi de R$60. Então nas alternativas nós temos que ter alguma questão que o resultado dela vai dar igual a 60. Por isso que a gente já pode eliminar a letra D. Agora, como que a gente vai saber quais dessas alternativas são corretas? Porque todas elas têm números iguais entre parênteses, que significa que é a mesma quantidade de chocolate e salgadinhos. Então pode ser qualquer uma delas. Mas o que nós temos que fazer? Calcular essas expressões e verificar qual delas que vai ser a correta nesse caso. Então nós temos aqui 6 vezes 5 mais 5. Calcula primeiro o que, pessoal? Quando tem parênteses e vezes. Primeiro vai ser os parênteses, certo? Então dentro dos parênteses tem 5 mais 5, que é 10. Então a gente vai ter 6 vezes 10, que é igual a 60. Então a gente já sabe que a letra A é a resposta correta. Porque tem que ser igual a 60, certo? O que vai acontecer na letra B? Nós temos 5 vezes 5 mais 5. 5 mais 5 é 10, então vai ser 5 vezes 10, que é igual a 50. É por isso que a letra B está errada, aqui não é igual a 60. É 50. Mesma coisa vai acontecer na letra C. 4 mais 4 é 8, 10 vezes 8, 80. Por isso que não é a letra C de casa, beleza? Espero que você tenha entendido a ideia. E vamos para a próxima questão, que vai envolver uma análise de gráfico. No gráfico é possível perceber as vendas de celulares de uma loja em determinado mês. Então, tem a marca aqui embaixo que vocês podem ver, por exemplo, Motorola, e a quantidade que vendeu. Motorola que vendeu 30, Samsung vendeu 10, iPhone vendeu 20, LG vendeu quantos? Vendeu 5, é isso? Isso mesmo. Agora a gente tem que ler cada alternativa e identificar se ela é verdadeira ou falsa. O total de celulares Motorola, olha só, o total de celulares Motorola é 30. Daí que está escrito, é maior que, olha só, é maior que
A soma dos celulares Samsung e iPhone. Samsung e iPhone. 10 mais 20. Então vai dar 30. E olha só, 30 é maior que 30? Não, 30 não é maior que 30. É igual a 30. Por isso que essa letra A está errada, certo? Depois, letra B. As menores vendas de celulares foram Samsung e LG? Vamos ver. Quais que foram as menores? Samsung e LG. Foram as duas menores, certo? Que foi 10 e 5. Letra B, a alternativa correta. Só para verificar as outras. Os celulares que mais venderam foram Motorola e Samsung? Motorola e Samsung? Não, né? Os que mais venderam foram Motorola e iPhone. Fechou? E a letra D de dado? Os celulares Motorola. Olha só, Motorola é quanto? 30. Venderam mais. Então é maior, né? Mais que o quê? Venderam mais que o dobro. Então é dobro 2 vezes o número de celulares iPhone. iPhone é quanto? 20. 2 vezes 20, 40. Então 30 é maior que 40. 30 é maior que 40? É óbvio que não é maior que 40. Então a letra D de dado está incorreta. Show? Deixa eu ver se apareceu todas para vocês. Apareceu, né? Então agora a gente vai para a questão número 3, bem tranquilo. A gente já fez questões parecidas na outra aula, que a gente fez uma revisão para o sondar. Aqui, a gente quer saber quais números estão faltando nessa reta numérica. Então, tá faltando o 2, o 5, o 8. Muitos vão lá e marcam a letra A, mas tem que cuidar que tem o 0 aqui também, que é o primeiro número aqui da nossa reta. Certo? Então a resposta é 0, 2, 5 e 8. 0, 2, 5 e 8, letra C. E agora aqui uma questão do cubo. A gente quer saber a soma de todos os ângulos de um cubo. Então, eu te trouxe em outra aula uma explicação bem detalhada, mas tem que saber que o cubo... Vamos lá, a gente vai desenhar primeiro o quadrado. Se pensar num dado ou num cubo mágico, são 6 lados, e cada um desses 6 lados é um quadrado, certo? Então, primeiro a gente tem que saber qual que é a soma dos ângulos do quadrado. E o quadrado, ele tem 4 ângulos retos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 ângulos retos. A gente sabe que um ângulo reto vale 90 graus. Na outra aula eu expliquei mais detalhadamente. Um ângulo reto vale 90 graus. E num quadrado, nós temos 4 ângulos retos. Então, nós temos 4 ângulos de 90 graus. Então, para descobrir os ângulos do quadrado, é 4 vezes 90, que vai dar igual a 360. Beleza? Agora, a resposta não é 360, porque a gente quer saber a soma dos ângulos de um cubo. Pensando no cubo mágico ou num dado, nós podemos perceber que são 6 lados. E cada um desses 6 lados, então, tem a face que é um quadrado. Se um quadrado tem 360 graus, se tu quiser saber os ângulos internos, né, a soma, se a gente quiser saber a soma dos ângulos do cubo, a gente vai ter que fazer, então, 6 vezes o 360. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6, 36. Vai subir o 3. 6 vezes 3 é 18. Mais 3, 21. Resposta 2160. E a questão número 5 vai trazer uma ideia aqui agora de decomposição. O que acontece que atrapalha bastante aqui nessa questão, que muitos ainda não viram. É que fala potências de base 10. Decomposição em potências de base 10. Quando a gente pensa em potências de base 10, a gente tem que saber o que é uma potência. O que seria uma potência? Por exemplo, vamos lá, 10 elevado à terceira potência. Esse número de cima pequeno é chamado de expoente e o número de baixo é chamado de base. Certo? E o resultado é a potência. Como que vai calcular isso? O número de cima, que é o 3, indica quantas vezes a base, que é o número de baixo, se repete. Então seria 10 vezes 10 vezes 10, certo? Se calcular 10 vezes 10 vezes 10, é a mesma coisa que acrescentar os 3 zeros, é igual a 1000, certo? Então esse 1000, no caso, ele é uma potência de base 10, porque é um número multiplicado por 10. Fechou? Espero que você entenda dessa forma, mas a gente vai ter aula no canal falando só sobre potenciação. Show? Então isso que é potência de base 10. Nós temos na número 5 aqui o número 930.000, olha só, 930.500 reais. Se decompor esse número, vocês vão fazer o quê? 900.000, certo? 900.000 mais
30.000 mais 500. Aqui está a decomposição do número, mas não está aqui a decomposição em potências de base 10. Não está em potência de base 10. Nós vamos ter que fazer isso. Como é que faz isso? Em vez de escrever 900.000, nós vamos escrever 9 vezes os 100.000. 9 vezes os 100.000 dá igual a 900.000. O 30.000 não vai ser 30.000, a gente vai escrever 3 vezes o 10.000. Porque 3 vezes 10.000 vai dar 30.000. E 500 a gente vai escrever 5 vezes 100. A única alternativa que tem essa resposta é a letra C. 9 vezes 100.000, mais 3 vezes 10.000, mais 5 vezes 100. Esse asterisco, pessoal, no computador aqui é comum de aparecer também, que significa multiplicação, tranquilo? Vamos ver aqui a próxima questão. Um canil a 30 cães, e cada um deles foi alimentado com 275 gramas. Qual é a quantidade total de ração dada aos cães? Então vamos lá, como é que a gente vai descobrir? Se cada um daqueles 30 cães come 275 gramas, para descobrir o total, a gente vai ter que fazer 30 vezes o 275. Então vamos lá. Primeiro a gente começa pelo zero, que é das unidades. Na outra aula também está bem explicado detalhadamente isso daqui. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 7 é 0 e 0 vezes 2 é 0. Agora, pessoal, embaixo do zero a gente não coloca nada. Alguns colocam 0, outros asterisco, sinalzinho de mais. Não importa. O importante é que não vai nenhum valor ali, certo? Agora, 3 vezes 5 é 15. Sobe 1. 3 vezes 7 é 21. Mais 1, 22. Sobe 2. 3 vezes 2 é 6. Mais 2 é 8. Somando tudo, a gente vai chegar em 0, 5, 2, 8. 8.250 gramas. Espero que você tenha entendido até agora. Se você está com alguma dúvida no que a gente viu até agora, pode deixar nos comentários. Mas lembrando, as 6 questões que a gente fez até agora, tem uma outra aula falando da ideia, né, dessas mesmas 6 questões em outra aula no canal, que eu vou deixar também o link dessa outra aula na descrição. Agora vão entrar as questões que não apareceram na outra aula, fechou? Então olha só, primeira questão, uma questão bem legal. Matheus foi em 3 mercados diferentes e fez uma lista. 3 mercados diferentes, então estou chamando ali de mercado A, mercado B e mercado C. Certo? E botei 3 produtos ali em cada mercado, que foi feita uma pesquisa, né, desses valores. Daí eu coloquei o valor de cada um desses produtos. Por exemplo, no mercado A, a melancia custa R$5 a unidade, a laranja 5 e o melão 5. Cada produto custa R$5. Já no mercado B, a coca custa 12, a barra custa 12 e o salgadinho custa 12 também. E no mercado C, a lasanha, o suco e o Milka, a barra de chocolate. Cada um custa R$14. Certo? Todos têm o mesmo preço. Então vamos lá. Sabendo que ele, o Matheus, comprou 2 itens em cada mercado. Ou seja, ou ele comprou melancia e laranja, ou ele comprou melancia e melão. Mas ele não comprou os 3, ele comprou só 2. Importa quais 2 que foram? Não, não importa porque o valor é o mesmo. Então se ele comprou 2 itens em cada mercado, a gente quer saber qual que foi o total que ele gastou nessa compra. Então vamos lá, no mercado A ele não comprou 2 itens, então é 5 mais 5. Então ele gastou R$10 no primeiro mercado. Já no mercado B, ele não comprou 2 itens, então é 12 mais 12, que é 24. Pode fazer também 2 vezes 12? Pode, porque é a mesma coisa. A gente só está mudando a forma de fazer a representação, porque 12 mais 12 é 2 vezes o 12, certo? E no mercado C seria o que? 14 mais 14, que é igual a 28. Qual que foi o total que ele gastou? Basta nós somarmos, né? 28 mais 24 mais 10. Somando 0 mais 4 mais 8 é igual a 12. Sobe 1. 2 mais 2, 4 mais 1, 5 mais 1, 6. R$62. Resposta correta é a letra B. Agora a gente vai para número 8. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta. Então nós temos ali uma caixinha de bolo. Eu virei a imagem para deixar nesse formato para vocês. Se vocês pesquisarem também, existem casas antigas que possuem esse formato. Existem várias coisas que possuem esse formato, tranquilo? Daí vamos lá. Nessa imagem, nós estamos falando aqui de soma de ângulos, se vocês forem ler as alternativas. Então eu quero já eliminar de cara uma alternativa. Todas as faces da imagem são triângulos? Se vocês olharem para essa imagem,
a frente dela, que é a face, né? A gente chama esse lado de face. Face frontal é um triângulo. Já se a gente olhar para a face lateral, que é a face do lado, é um retângulo. Ou seja, todas as faces da imagem são triângulos? É errado, porque a face lateral é um retângulo. Tranquilo? Então tá errado. Beleza, agora a gente está falando ali nas outras três alternativas de soma dos ângulos internos da face lateral. Vamos lá, quem que é a face lateral? Essa parte que eu pintei agora, que é o retângulo. Certo? Um retângulo tem 4 ângulos de 90 graus. Certo? Então a soma dos ângulos de um retângulo é 360 graus. Então vamos lá, a soma dos ângulos internos da face lateral é 180? Está errada, porque é 360 graus. Agora, as outras duas questões falam da face frontal. Agora a gente tem que saber a face frontal do que? A parte da frente, que é um triângulo. E a gente sabe, pessoal, por definição, a gente falou na outra aula também, teve uma aula no canal que a gente falou sobre isso. Link também vai estar na descrição do vídeo, tá? Então a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo do mundo é igual a 180 graus. Então a soma dos ângulos internos da face frontal é 180, só resta a letra B. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus, beleza? E aqui vamos para mais uma questão, questão número 9 da aula de hoje. Agora então eu vou falar um pouco sobre essas imagens que nós temos. Nós temos aqui 4 quadriláteros. Vamos lá, 4 quadriláteros, que é o quadrado, retângulo, losango e paralelogramo. São quadriláteros porque são figuras que possuem 4 lados, beleza? E olha só, a gente tem que determinar quais delas que possuem todos os lados iguais. Então tem que ter os 4 lados iguais e todos os ângulos que possuem a mesma medida. Então isso fica até um pouco fácil de visualizar. Por quê? Por que não é o quadrado e o retângulo? Porque o quadrado tem os 4 lados iguais. E o retângulo ele tem lados iguais 2 a 2. Por exemplo, deixa eu arrumar aqui para vocês. O retângulo tem este lado aqui igual a esse outro, que já é diferente desses outros dois. Então, nós não temos 4 lados iguais. Ou seja, não é quadrado e retângulo. Retângulo e paralelogramo. É possível visualizar facilmente que os lados não são iguais. Retângulo e losango. Se vocês olharem bem, o losango tem os 4 lados iguais. Então, não é também. Agora, quais figuras que têm todos os lados iguais? O quadrado e o losango possuem todos os lados iguais, certo? São 4 lados iguais. Fechou. Agora, o que acontece com os ângulos? O quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Fechou? E o losango tem 4 ângulos de 90 graus? Então é isso que nós temos que verificar. O losango ele tem todos os lados iguais. E olha só, os ângulos opostos no triângulo, no losango, por exemplo, este ângulo aqui e este ângulo, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, correto? Não necessariamente eles vão ter 90 graus. E esse ângulo vai ter a mesma medida desse. Mas existe um caso de losango, né, que vai ter os 4 ângulos de 90 graus. Então a única opção que sobrou para nós, nesse caso aqui, é quadrado e losango. Fechou? E a última questão da aula de hoje, deixa eu ver aqui. Observe a planta de uma casa na malha quadriculada. Beleza, aqui está a planta na malha quadriculada. Vamos lá. O que a gente vai observar? Ah, está escrito aqui, ó. Considerando que cada quadradinho de malha quadriculada vale 1 metro ao quadrado. Então, olha só, cada quadradinho desses aqui, olha só. Eu vou fazer isso aqui de fora só para você entender. Vale 1 metro quadrado. Mas como que a gente chegou nesse 1 metro quadrado? Olha só. Vocês estão vendo que essa marcação aqui está marcando que vale 1 metro? 1 metro. E esse outro lado vale 1 metro também? E olha só. Quanto que é 1 metro vezes 1 metro? É 1 metro ao quadrado. Ah, como que eu fiz isso tudo? Calma lá. Não está aparecendo para vocês o que eu fiz agora, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu arrumar aqui. Agora está aparecendo. Então, o que seria esse 1 metro vezes 1 metro? Como é que calcula a área de um quadradinho? A área é base vezes altura. A base, quem que é a base do quadradinho? A gente pode dizer que é 1. Então, a base é 1 e a altura também é 1. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a área é 1
metro ao quadrado. Por que é metro ao quadrado que a gente chama aqui, ó? Porque o que é o metro ao quadrado? Se a gente pegar m vezes m, é a mesma coisa que m elevado ao quadrado. Por quê? Se você aprendeu já sobre potência, eu já falei em outro vídeo, m elevado ao quadrado, esse 2 indica quantas vezes que o de baixo se repete. Então o m se repete 2 vezes aqui nessa multiplicação, tranquilo? É por isso que é metro ao quadrado. Então isso é a área. Então a gente sabe que cada quadradinho desse tem 1 metro ao quadrado nessa questão. Como é que a gente vai descobrir a área dessa casa? A gente tem que contar quantos quadradinhos tem. Mas tem uma maneira mais fácil do que contar a quantidade total de quadradinhos. Que é fazer o seguinte, somar, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque a área não é base vezes altura? Então a gente tem 8 quadradinhos na base, olha só, 8, vezes quem? A altura. Olha a altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Então a resposta é 64 metros quadrados. Agora, olha só, vou te dar uma dica aqui, uma sugestão que vai acontecer na sua prova, pode acontecer facilmente acontecer na sua prova, que é o seguinte. Eu disse que representa 1 metro quadrado. Mas eu poderia pegar e dizer que representa, por exemplo, 2 metros quadrados. O que iria mudar no nosso resultado se eu dissesse isso? Que a resposta daí não seria 64. Seria 64 vezes 2. Porque 64 quadradinhos é a quantidade que tem ali. Se cada um vale 2 metros quadrados, para você descobrir o total de metros quadrados, você tem que fazer 2 vezes o 64, que dá 128. Se eu dissesse que cada quadradinho vale 3 metros quadrados, teria que pegar o 64 e multiplicar por 3. Certo? Que iria dar 192, é isso mesmo? É isso mesmo. Então essa é a ideia, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, deixe um like, comente e compartilhe, que vai me ajudar bastante. Beleza, galera? Valeu, bons estudos para vocês e até a próxima aula.